Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Irmãos, quero deixar um alerta de Deus para o coração de cada um que está aqui presente. A palavra do Senhor, ela vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não se permita diminuir a sua busca a Deus. Não se permita viver um esfriamento ou uma mornidão espiritual na sua vida. Busque ao Senhor. Eu ando muito preocupado, acho que só Deus e a pastora sabem o tanto. O Pedro está pegando essa rebarba com a igreja, e estou dizendo especificamente a igreja daqui. A pandemia, irmãos, parece que não nos ensinou nada. Estávamos com a igreja lá cheia, que tivemos que mudar porque não estava tendo espaço. Olha como estão as cadeiras hoje. E nós deveríamos ter aprendido. Me lembra depois, pastora, no finalzinho de culto, ler aquele texto. Eu vi um texto muito verdadeiro para o que a gente tem vivido como igreja, de um cristão. Ele é psicólogo. Nós até colocamos no grupo, mas tirando por base que ninguém viu o grupo, eu acho que ninguém vai ter visto. Então eu quero ler aqui no final. Me lembra, por favor, do Ismael Sobrinho. 1 Samuel capítulo 4, versículos de número 5 a 22, e vai dizer assim a palavra do nosso Deus: E quando a arca do pacto veio para o acampamento, todo Israel bradou com um grande brado, de modo que a terra voltou a ressoar. E quando os filisteus ouviram o barulho do brado, disseram: o que significa o barulho deste grande brado no acampamento dos hebreus? E eles compreenderam que a arca do Senhor havia chegado ao acampamento. E os filisteus ficaram temerosos, pois diziam: Deus chegou ao acampamento. E diziam: ai de nós, pois até hoje não houve tal coisa. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses deuses poderosos? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas no deserto. Sejam fortes e comportai-vos como homens, ó vós filisteus, para que não sejais servos dos hebreus, como eles vos foram. Comportai-vos como homens e lutai. E os filisteus lutaram, e Israel foi ferido, e eles fugiram cada homem para a sua tenda, e houve um massacre muito grande, pois de Israel tombaram 30.000 homens a pé. E a arca de pacto foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. E ali fugiu do exército um homem de Benjamim, e chegou a Siló no mesmo dia, com as suas vestes rasgadas e com terra sobre sua cabeça. E quando chegou, eis que Eli estava sentado sobre um assento, junto à beira do caminho, observando, pois o seu coração tremia pela arca de Deus. E quando o homem adentrou a cidade e a ela anunciou, toda a cidade rompeu em brados. E quando Eli ouviu o barulho do brado, disse: o que significa o barulho desse tumulto? E o homem entrou apressadamente e contou a Eli. Ora, Eli tinha 98 anos de idade, os seus olhos estavam turvos, de modo que não conseguia enxergar. E o homem disse a Eli: eu sou aquele que saiu do exército, e hoje fugi do exército. E ele disse: o que se fez lá, filho meu? E o mensageiro respondeu e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e também houve um grande massacre no meio do povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu, quando ele fez menção à arca de Deus, que ele caiu para trás do assento ao lado do portão, e o seu pescoço quebrou, e ele morreu, pois era um homem velho e pesado.
e ele havia julgado Israel por 40 anos. E a sua nora, a esposa de Finéias, estava com criança próxima do parto. E quando ela ouviu as notícias de que a arca de Deus fora tomada e que o seu sogro e o seu marido estavam mortos, ela se curvou e entrou em trabalho de parto, pois suas dores lhe sobrevieram. E chegada a hora da sua morte, as mulheres que estavam de pé junto a ela lhe disseram: não temas, pois deste à luz um filho. Porém ela não respondeu, tampouco levou isto em conta. E ela deu ao filho o nome de Icabô, dizendo: a glória partiu de Israel, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E ela disse: a glória partiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Amém, irmãos? Amém. Senhor nosso Deus, a Tua palavra, Senhor, ó Pai, é luz para os nossos caminhos e a lâmpada para os nossos pés. Dai-nos, ó Deus, a revelação do Teu querer. Abra, Senhor, ó Deus, os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais, para que possamos, Senhor, ó Deus, receber com clareza o Teu querer e o Teu efetuar em nossas vidas. E que nós saímos daqui transformados, edificados, ó Pai, prontos para seguirmos, Senhor, ó Deus, a cada dia, Senhor, ó Pai, a nossa vida, tendo certeza, Senhor, que o Senhor é Deus que cuida, o Senhor é Deus, ó Pai, que conforta, o Senhor é Deus que sustenta. Ó Pai, guarda-nos, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Quantos creem nessa palavra que nós acabamos de ler? Você crê que essa palavra é verdadeira? Aleluia. Se assente no seu lugar. Glória a Deus. E eu quero, irmãos, que você preste bastante atenção nessa palavra. Lemos uma palavra, um trecho grande, e um trecho que tem grande revelação da parte de Deus para a nossa vida. Primeiramente, nós vemos aqui dizer que o povo de Deus sai para confrontar os filisteus, e junto a eles vai a arca da aliança. Irmãos, a arca da aliança, ela simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. E quando aquela arca chega até o acampamento dos hebreus, e o povo filisteu ouve o povo de Deus comemorando a chegada da arca, eles tremeram, porque eles sabiam que toda vez que a arca estava presente, Deus estava ali pessoalmente no meio do seu povo, e a vitória era garantida para o povo de Deus. Glória a Deus. Mas algo havia de diferente naquele dia. A arca estava presente, mas Deus neste dia não se fazia presença naquele lugar. Irmãos, e por que Deus não se fazia presença naquele lugar? Porque havia pecado no meio do povo de Deus. Havia desonra no meio do povo de Deus. A palavra diz que Hofni e Finéias estavam junto àquele exército. Hofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli, eram sacerdotes de Deus, e eles profanavam o templo do Senhor com todo tipo de iniquidade, com todo tipo de pecado. Eles tiravam do sacrifício antes de os oferecerem a Deus. Eles tinham relações com as mulheres que ficavam à porta do templo, dentro da área do templo. Eles não honravam mais a Deus, mas eles tratavam a casa de Deus como um lugar qualquer. E nós sabemos, irmãos, que em meio a pecado, Deus não se faz presente. E naquele momento, Israel sofre. Israel sofre uma derrota, e a Bíblia vai dizer que uma derrota muito grande.
e os filhos de Eli são mortos, junto com muitos outros hebreus naquela batalha. E um homem foge e vai até Eli, como eu já disse, um sumo sacerdote. Ele era também um juiz de Israel, julgou Israel por 40 anos. Por 40 anos os casos que haviam para serem julgados eram levados até Eli. Mas Eli cometeu o erro de não julgar a sua própria casa, os seus próprios filhos. Eli era condescendente com os pecados dos seus filhos. E aqui fica uma mensagem para todos nós, pais. Não podemos acobertar, não podemos concordar, não podemos ser coniventes com os pecados dos nossos filhos. Nós temos uma responsabilidade perante Deus e perante eles. A palavra do Senhor diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e até quando ele for adulto, ele não se desviará dele. E eu digo, irmãos, dever de pai e mãe não é só quando o filho é criança, não. Dever de pai e mãe é enquanto ele é filho. E filho é filho para sempre. Está lá a dona Ana, está o filho dela aqui. Ela tem todo o direito e obrigação de me chamar a atenção quando for necessário. E eu tenho todo o dever de respeitar e ouvir. E a palavra diz: honra teu pai e tua mãe, e seus dias serão acrescentados na terra. Mas aí nós pensamos assim: ah, meu filho não quer, deixa ele para lá e deixa ele viver a vida que ele quer. Não, mas nós também sofremos a consequência, como Eli sofreu. Se ele não tomar uma atitude, se um pai e uma mãe não tomaram uma atitude diante da vida do teu filho, nós podemos mudar a história das nossas gerações. Eli era um homem de Deus, era. Eli temia a Deus, temia. Eli era um homem abençoado, era. Foi ele quem criou o profeta Samuel, filho de Ana. Aquele que ungiu Saul e Davi como reis de Israel. Mas Eli foi fraco quando se diz respeito a dentro de sua casa. Irmãos, se nós não colocarmos limite nos nossos filhos, o mundo vai dar toda a liberdade para ele. Quem coloca limite somos nós, pais. Aqui isso pode, aqui isso não pode. Você vai até aqui, daqui você não passa. Ah, mas eu não concordo. Então paga seu aluguel, sustenta a sua vida, aluga a sua casa e vai morar lá. E lá você faz o que você quiser. Tem que ser assim, irmãos. Ah, mas eu tenho 45 anos. Tem 45 anos e mora com o pai e com a mãe, já tem uma coisa errada. Já tem uma coisa errada. E tem 45 anos, vive na casa do pai e da mãe, vai obedecer às regras do pai e da mãe. Mas Hofni e Finéias, eles já não obedeciam e Eli não se impunha sobre eles. E todo tipo de iniquidade ocorreu dentro daquele lar. Mas nós vemos, irmãos, o quanto Eli era temente a Deus, que a palavra vai nos dizer que ele caiu morto, não quando disseram a ele que Hofni e Finéias haviam morrido, mas quando disseram a ele: a arca da aliança foi tomada. Porque ali Eli viu a coisa feia.
Se eu já estava bravo com a presença de Deus, imagina agora sem ela. Porque, irmãos, a arca era o símbolo da presença de Deus no lugar. Se a arca não estava mais, a presença de Deus também não estava. Se estava ruim antes, pior estaria agora. Como está a sua vida? O que você tem vivido? O que você tem passado? Luta, eu sei que todos nós temos passado. E até certo ponto temos que dar glórias por isso, né, Kéter? Porque cristão sem luta, ai, ai, ai. Mas, irmãos, se com Deus já está difícil, porque vivemos num mundo que jaz no maligno, vivemos num mundo onde a todo momento tentam nos privar das nossas opiniões, dos nossos direitos de pensamento. Imagina se formos viver sem a presença de Deus. Por isso eu disse no início, que a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não acho que você ficar sentado em casa, Deus vai lá correndo atrás de você, implorar para que Ele possa entrar na sua vida. Nós não podemos inverter as coisas. Quem necessita de graça, de favor, somos nós, não Deus. Ninguém pode estar aqui hoje com o coração pensando: eu estou fazendo um favor para Deus, ou eu estou fazendo um favor para o pastor, ou eu estou fazendo um favor para o irmão de estar lá hoje na igreja. Não. Estamos aqui recebendo o favor de Deus. E Eli pagou o preço. Eli pagou o preço da sua omissão. Hofni e Finéias pagaram o preço de não viverem conforme a vontade e o querer de Deus. A nora de Eli, irmãos, naquele momento de tristeza, naquele momento em que ela vê que a presença de Deus, porque a Bíblia diz que ela também sentiu a perda da arca da aliança no meio do povo, e que ela ouviu também que o seu marido e o seu cunhado haviam morrido, ela entra em trabalho prematuro de parto, e ela vem a falecer. Mas antes dela falecer, ela dá um nome ao seu filho. E o nome que ela deu ao seu filho, Icabô. Icabô. Acho que ela pensou assim, né? Icabô. Icabô, irmãos, não significa nada diferente disso, não. Significa: foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Israel. Aquela mulher, naquele momento de desespero, naquele momento de angústia, olha o nome que ela dá ao seu filho. É como se você desse à luz hoje, vivendo um momento difícil, e desse ao seu filho o nome de: minha vida está perdida, acabou-se a minha alegria, foi-se a minha esperança. Alguém aqui colocaria um nome desse no filho? Não? Sim ou não? Não, né? Mas muitas vezes nós temos dado esse nome para a nossa vida. Quantas vezes nós temos olhado para a nossa vida e dito assim: não tenho mais esperança. Quantas vezes nós temos olhado para a nossa vida e dito assim: não tenho mais nada o que fazer.
pior ainda, quantas vezes temos olhado para a nossa vida e dito assim: eu preferia morrer do que viver. Talvez esse ou outro nome parecido com esse seja o nome que você tem dado para a sua vida, ou para a situação que você tem vivido, para as aflições que você tem vivido. E com um nome ruim, a vida não vai ser boa. Nós sabemos que aquilo que nós profetizamos pode se cumprir. E se nós dizemos: morreu a minha esperança, como você quer que ela viva? Eu prefiro me agarrar no ditado que diz: a esperança é a última que morre. Prefiro me agarrar a essa palavra. Está ruim, mas vai melhorar. O nome da nossa vida tem que ser no momento de dificuldade, talvez: grandes coisas tem o Senhor para mim. Não precisamos, irmãos, colocar na nossa vida o nome daquilo de mal que está nos acontecendo. Nós temos poder em Deus, fé e confiança para transformarmos qualquer situação que estejamos vivendo. Ou então não acreditamos que o Senhor é a nossa força, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ou então cantamos aqui declarando que Deus é o Deus do impossível, mas na hora de se crer no impossível desanimamos e dizemos: não tem mais jeito para mim. Tem jeito. Tem jeito. Basta tomarmos a atitude correta, da forma correta. Basta buscarmos decisões e atitudes para a nossa vida que transformem aquilo que nós estamos vivendo. Se eu declaro que a minha vida chama não tem mais esperança, eu já estou declarando lá no meu íntimo que eu desisti. E aonde eu vou buscar a transformação, aonde eu vou alcançar, se a bênção de Deus vem pela fé? E se eu não tenho fé, a bênção de Deus não vai chegar. Deus faz, irmãos, mediante a nossa fé. A atitude, ela transforma vida. Eu vou ler uma passagem, os irmãos não precisam abrir comigo. Está lá em Gênesis, capítulo 35, no versículo 16 a 18, que vai dizer o seguinte: e eles partiram de Betel, e era um curto caminho para chegar a Efratá. E Raquel entrou em trabalho de parto, e ela teve dificuldades no parto. E aconteceu que quando ela estava com dificuldades no parto, a parteira lhe disse: não temas, tu terás este filho também. E aconteceu que enquanto sua alma partia, porque ela morreu, ela chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Aqui nós vemos uma passagem onde Jacó e Raquel vão ter o seu último filho, Benjamim, o filho mais novo dos 12 de Jacó. E Raquel morre naquele parto, e dá o nome ao filho dela de Benoni, que significa filho da minha tristeza.
Irmãos, vocês têm ideia da carga espiritual que essa criança ia levar para o resto da sua vida? Imagine o seu filho chamando filho da minha tristeza, e ele vai para a escola e na hora da chamada, filho da minha tristeza. Ah, é o que matou a mãe no parto. É o que a mãe morreu na hora do parto. É o que é a tristeza da família, porque foi no parto dele que a mãe morreu. É a mesma carga que nós carregamos quando damos nomes negativos à nossa vida e à nossa situação. A igreja está entendendo? Mas nós vemos aqui que Jacó foi lá e falou: não, nada disso não. Quis chamar Benoni, filho da minha tristeza, que o quê? Vai chamar Benjamim. E Benjamim significa filho da minha mão direita, filho da abençoada mulher que eu amava e que viveu comigo e que me deu um filho amado e abençoado. Atitude, atitude. Se você tem chamado a sua vida de derrota, de fracasso, se você tem chamado a sua vida de morte, se você tem chamado a sua vida dos piores nomes possíveis que se possa dar, hoje você mesmo pode mudar o nome da sua vida. Hoje você pode declarar que ela não se chama mais filha da minha tristeza, mas que ela se chama a vida abençoada que eu tenho em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Atitude. Você pode mudar o nome da sua história. E você pode mudar também o nome da sua descendência. Sabe o filho lá? Ô peste. Não fica quieto. Ô não sei o que, ô menino danado. Quem chama o filho aqui de danadinho? Levanta a mão aí para eu saber. Irmãos, a gente vê muito falando danadinho, é danado, ó, tá danado. Sabe o que significa a palavra danado? E isso não é os crentes que inventam, não. Pode ir lá no dicionário, você vai ver. Danado, condenado ao inferno. Toda vez que você chama seu filho de danado, você está condenando ele ao inferno. Você está chamando ele de demôniozinho, condenado ao inferno, filho de Satanás. Então, se você diz isso com o seu filho ou com alguma outra pessoa, fulano é danado, danado nada, fulano é abençoado. Às vezes até quando faz alguma coisa boa, né? Faz uma coisa lá, só danadinho aquele lindo, danadinho não, abençoado. Profetiza coisas boas na sua vida. Ah, pastor, esse trem de nome é besteira. É? Como é que Jesus chamou? Que nós cantamos aqui? Emanuel. Nós cantamos Emanuel hoje? Não, né? Mas o tio cantou. Mas qual o nome? Hoje foi Galileu. Qual o nome que foi dado a Jesus Cristo? Emanuel. Ele chamará Emanuel, Deus conosco. Nome tem importância ou não? Então o nome que você dá, não o nome, irmãos, que está lá no registro, não, o nome que você professa todo dia, na sua vida e na vida do seu filho, na vida da sua descendência, tem poder no mundo espiritual. Quebre isso hoje. A sua vida não chama fracasso, a sua vida não chama morte, a sua vida não chama falta de esperança, a sua vida chama abençoada, a sua vida chama poder de Deus. O seu filho chama filho do Deus Altíssimo.
Mude a sua atitude frente aos seus problemas, e você mudará a história da sua vida. Nós ouvimos aqui quinta. Quem estava aqui quinta? Nós ouvimos quinta, e quem não ouviu, a palavra está lá no grupo. Acesse lá o link. Está no grupo? Não, eu mandei direto para cada um. Acesse lá e assista. Nós vimos que José passou 13 anos na sua vida lutando, passando por aflições, mas uma coisa nunca faltou nele: confiança em Deus. E depois José foi colocado ao ponto de governador. Abaixo de Faraó só tinha ele. E a vida dele nessa posição foram 80 anos. Talvez hoje nós estejamos vivendo dentro desses 13 anos de José. Alguns encarcerados, outros perseguidos, outros lançados num poço. Mas Deus tem vitória. Deus tem vitória para cada um daqueles que o buscam, daqueles que se voltam a Ele. Irmãos, muitas vezes nós esperamos parados, estagnados, inertes, que as bênçãos de Deus venham até nós, e esquecemos de um versículo que tanto temos falado nele, principalmente nesse tempo de pandemia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus, e se voltar dos seus maus caminhos e buscar a minha face, e se arrepender dos seus pecados, dos céus o ouvirei e perdoarei e salvarei a sua terra. Ou seja, mudarei a sua vida, mudarei o nome da sua história. Mas nós queremos esperar que venha até nós. Nós vivemos de ação, não vivemos de estagnação. O que transforma a nossa vida são atitudes e não vitimismo. Minha vida está horrível, não faço mais nada, vou ficar aqui assim, pronto, e vou esperar Deus vir cá e mudar. Posso morrer aqui desse jeito, porque não vai vir. Deus não tem dó de nenhum de nós. Deus não tem dó de você estar vivendo o que você está vivendo, não. Até porque se a gente está vivendo o que a gente está vivendo, muitas vezes quem procurou para a nossa vida foi nós mesmos. Deus está esperando uma atitude. Porque, irmãos, é fácil. Minha vida está ruim por causa de fulano de tal. Minha vida está ruim por causa do outro lá. Minha vida está ruim por causa do meu patrão. Minha vida está ruim por causa do meu marido. Minha vida está ruim por causa da minha esposa. Sempre tem um culpado, né? O verdadeiro culpado da nossa vida não andar do jeito que Deus havia programado em todos os seus propósitos, você consegue ver toda vez que se olha no espelho. Basta se olhar no espelho, você vai ver. Uma vez eu ia mostrar para a igreja onde estava o culpado da sua morte dentro de um caixão, mas a pastora não deixou. Foi pôr um caixão aqui na frente, com aquele coisinha de vidrinho assim, que você vê a cara lá dentro aberto, com um espelho dentro, e ia falar com a igreja toda: vem cá para você ver.
quem morreu. Você ia chegar lá e ia dar de cara com o espelho. Mas não deixou. Ia pedir meu amigo ali, ó, ele ia me emprestar um bonitinho. Ainda ia trazer daqueles bonitão, pra você se sentir bem importante. Credo mesmo, mas muitas vezes nós estamos lá dentro e não estamos percebendo. Muita gente, nós estamos aqui em pé, muitas vezes estamos aqui em pé, mas estamos mortos, a nossa vida está morta. Nossa vida não tem sentido. A vida é só lamentar, é só reclamar, é só murmurar. Como disse Jó, antes não tivesse nem nascido. Tem gente que ainda fala até assim, eu não pedi para nascer, não sei para que eu vim. Mas a única coisa que vai mudar isso é a minha atitude. Tira o nome de Benoni da sua vida hoje. A sua vida não é a sua tristeza. Coloque o nome na sua vida de a bênção de Deus para mim. Nos seus filhos, a bênção de Deus para a minha vida. E tome as atitudes corretas. Na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você for. Tome atitudes que vão transformar a sua história. Porque só assim nós seremos abençoados por Deus. Só assim nós passaremos alegres, felizes pelas tribulações que nós vivemos. Só assim nós teremos paz, e paz em abundância na nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor nesta noite. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Quem está aos cuidados do som? Aninha? Joga aí para cima aí. Aleluia. Diaconisa, por favor, apaga a luz. Eu quero que nesse momento, irmãos, você feche os seus olhos. Pense que nome você tem dado à sua vida. E comece a declarar a Deus. Comece a declarar no mundo espiritual que hoje você troca o nome de tudo que você tem vivido. Diga a Deus: Senhor, eu não quero mais que a minha vida se chame falta de esperança. Eu não quero mais que a minha vida se chame morte. Eu não quero mais que a minha vida se chame desilusão. Não, Senhor. A minha vida não se chama mais contenda, não se chama mais intriga. A minha vida não se chama mais murmuração. A minha família não é mais peso nas minhas costas. O meu marido, a minha esposa não é mais maldição para mim, é presente de Deus na minha vida. Os meus filhos não são mais perdidos, fracassados. Os meus filhos são abençoados. Os meus filhos são presentes de Deus. Deus muda. Muda, Senhor, ó Deus, o nome da minha história. Irmãos, o dia que eu mudei o nome da minha história, tocava no rádio uma música que era assim: uma nova história Deus tem pra mim.
tempo Deus tem para mim tudo aquilo que perdido foi. Irmãos, tudo aquilo que estava perdido, o Senhor transformou na minha vida. No dia que eu declarei que eu não mais aceitava derrota, que eu não mais aceitava maldição, que eu não mais vivia no mundo de perdição, mas que agora eu era filho, remido, lavado, restaurado pelo Senhor Jesus Cristo. Naquele dia eu declarei: não existe mais maldição dentro da minha casa. Nenhuma palavra de maldição prosperará na minha vida, nem na vida dos meus filhos. Nenhum nome de derrota estará mais sobre os meus dias. Mas daqui para frente é confiança em Deus, é alegria na presença do Senhor. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, porque o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu lugar seguro e o meu libertador. E agindo Deus, quem impedirá? Mude nesse momento, igreja. Mude nesse momento o nome da sua história. Mas mude com fé, para que amanhã ele não volte a ter o nome que ele tinha. Hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de nova vida, nova história em Cristo Jesus. Se você crê, aplauda bem forte o nosso Senhor e Salvador. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou ler aqui o que escreveu. Ele não é psicólogo, ele é psiquiatra, Ismael Sobrinho. E ele escreveu assim: pandemia chegando ao fim. Vislumbrei no início uma luz no fim do túnel. Acreditei que muitos sairiam da nuvem da vida acelerada que tantos consumiam. Grande engano. O novo normal é o velho normal. Mas algo vem me intrigando. Eu honestamente pensei que nossa espiritualidade sairia da cultura do empoderamento humano e do espetáculo, mas isso não ocorreu. Nem mesmo uma pandemia carregada de tantas dores nos fez voltar à verdadeira espiritualidade. Tenho atendido irmãos nos extremos todos os dias. Uns viciados no YouTube aguardam a próxima grande profecia apocalíptica trágica. Outros desprezam hoje o culto público mais do que antes do caos pandêmico. Temos visto, né, irmãos? O culto hoje presencial está sendo mais desprezado do que antes da pandemia. São anestesiados. Parece ter se multiplicado a semente da serpente que diz: quero uma religião, mas não quero saber da igreja. É preocupante. Falta vibração, saudade de congregar, desejo de ver pessoas, de orar em comunidade, mentes aprisionadas pelas nuvens do medo ou pela apatia. Que o Eterno tenha misericórdia de nós. E eu faço minhas as palavras dele. Que o Eterno tenha misericórdia de nós. E que nós possamos voltar ao que é importante.
que é a nossa vida espiritual. Que nós voltemos ao que é importante para a vida de um cristão: comunhão, igreja, palavra, testemunho. Que nós voltemos a viver verdadeiramente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que nós possamos nos transformar e sermos transformados pelo poder de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Nesse momento, vamos falar de dízimos e ofertas. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, em cima disso ainda, que o pastor estava falando, né, que o Ismael Sobrinho escreveu, eu li, não me lembro o autor, para dar o crédito para ele, mas